A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu sou o pastor Jailton Alves. Estamos aqui no canal Deus Fala Comigo. Mais uma vez, estamos aqui dando continuidade nas séries e temas de mensagem a qual Deus tem trazido a cada um de nós nesse canal a qual Deus tem nos chamado para levar a sua palavra. Você está no canal Deus Fala Comigo e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqui na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 1 a seguir, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, isto o crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra é a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não seja apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No versículo 27 do capítulo 1 de 1 Coríntios diz assim: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. No versículo de número 9, no capítulo 2 de 1 Coríntios, diz assim: Mas, como está escrito, nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. No versículo 13, para nós finalizar, do capítulo 2 de 1 Coríntios, diz assim, capítulo 2, versículo 13 a seguir: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, com E maiúsculo, conferido as coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode compreendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Textos maravilhosos, textos poderosos, a qual Deus tem trazido para mim, para você, hoje, no dia de hoje, que você está ouvindo essa mensagem. O apóstolo Paulo aqui vai enfatizar que o evangelho que ele pregava não consistia em sabedoria, em palavras persuasivas de homem, mas em demonstração do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Porque, embora Paulo era um homem muito sábio, um homem estudado, um poliglota, um homem que conhecia as Escrituras Sagradas e as faculdades da sua época, ele faz questão em dizer que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele pregava, ensinava, não consistia em aquilo que ele tinha aprendido nas faculdades teológicas daquela época. Embora contribuiu bastante, o conhecimento que ele tinha conquistado contribuiu bastante na obra, mas ele enfatiza que a sabedoria, o evangelho que ele pregava não estava embasado naquilo que ele tinha aprendido, mas naquilo que ele tinha vivenciado como experiência na presença de Deus e como um homem que tinha a sensibilidade e a dependência de Deus para pregoar o evangelho de Jesus Cristo. Então, no versículo de número 27 do capítulo 1 de 1 Coríntios, vai dizer que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas e vis deste mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. E assim ele continua o seu sermão, o seu ensinamento, atribuindo toda a glória e a honra para Jesus Cristo, e que era o Espírito Santo que instrui o homem a fazer a obra, a vontade e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Com isso eu aprendo algo muito lindo,
todos nós, eu e você, nós que queremos fazer algo para o reino de Deus, temos que preparar ministerialmente. Isso é maravilhoso, temos sim. Eu amo estudar teologia, porém, nós temos que retribuir a sabedoria, o conhecimento, aquilo que nós pregamos, o entendimento, a revelação da palavra de Deus ao Senhor, ao Espírito Santo. Porque Jesus falou: olha, quando vocês forem pregar o meu evangelho, não se preocupeis com aquilo que vão falar. O Espírito vai trazer à memória de vocês o que vocês têm que falar. Então Paulo está enfatizando que o evangelho que ele pregava era em demonstração e poder do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo vai dizer assim: quando eu fui a vós, eu não fui em sabedoria humana, mas em demonstração e poder do Espírito. Então Paulo sempre está atribuindo tudo aquilo que ele fazia para o reino de Deus ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, ao Deus Trino, a qual o capacitava, trazia graça e o poder e a revelação das Escrituras para que ele possa pregar e ganhar muitas almas como ele ganhou. Aqui está, para mim e para você, essa dica, essa reverência, para que eu e você possamos produzir frutos para a obra de Deus. Temos que ser íntimo do Espírito Santo, porque os versículos anteriores que eu li vai dizer que o que é espiritual discerne espiritualmente tudo, e ele não pode ser julgado, porque o Espírito Santo que está em nós é ele que vai nos dar discernimento, sabedoria. E muitas pessoas vão olhar para nós e vão dizer que somos loucos, não é por aí. Todavia a Bíblia diz que os carnais não entendem as coisas do Espírito, porque para eles são loucuras. Mas aquele que é espiritual discerne tudo. Deus quer um tempo novo para o seu ministério. Deus quer um tempo novo para a sua vida. Deus quer um tempo novo para a sua história, e Deus quer te usar de maneira poderosa, mas seja dependente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele era dependente do Espírito Santo. Teve erros como eu e você. Por quê? Porque o vaso que somos nós é frágil, mas o dom que vem de Deus é perfeito. O dom é perfeito e o vaso é frágil. Paulo teve erros absurdos na sua vida de fé na presença de Deus. Porém, estão contidos nas Escrituras para que nós possamos aperfeiçoar esse lado a qual nossos irmãos na fé erraram, para nós não errarmos como ele errou. Porém, Paulo foi um homem poderoso em Deus, que revolucionou a sua história, a sua geração, na época a qual ele morava e vivia. Assim Deus quer que a nossa geração, com tudo que estamos passando nesse mundo, nesse século, Deus quer que eu e você entendamos que é maravilhoso estudar, amo estudar, continue estudando, mas seja dependente do Espírito Santo, porque tem coisas que o Espírito Santo nos dá que a faculdade teológica não dá. O Espírito Santo nos dá sabedoria, revelação, aonde professores não podem dar. Seja dependente do Espírito Santo, e grandes coisas Deus fará através da minha vida e da sua vida. Olha o que Paulo vai revelar no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9. Mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o homem não ouviu, é isso que Deus tem preparado para todos aqueles que amam ao Senhor. Quando nós vivemos na dependência de Deus, Deus começa a se revelar para nós de maneira tão profunda, tão íntima, que até nós mesmos não vamos entendermos o que está passando em nossas vidas a princípio, porque vamos começar a viver algo novo, e Deus vai começar então a dar estrutura para que nós possamos viver aquele novo ministério a qual Deus está dando para mim, para você, para nós. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem para revelar a todos aqueles que amam ao Senhor. Deus tem mistérios para revelar
aqueles que amam Ele, que são dependentes dEle. É tempo da Igreja de Cristo, não placas, mas igreja, eu e você. É tempo de nós se posicionarmos como soldado de Jesus, como homens e mulheres instruídos pelo Espírito Santo, homens e mulheres dependentes de Deus, para que os céus venham se manifestar ao nosso favor e grande obras venha ser realizada ao nosso redor, em nossas vidas, em nossos bairros, em nosso país. Deus conta com você, Deus conta comigo, que nós possamos andar nas potências do poder do Espírito Santo. Paulo vai relatar pelo menos em 2 passagens, que ele andava na potência do Espírito Santo. É assim que eu e você temos que andar nas potências do Espírito Santo. Deus quer te usar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com essa reflexão, guarde em seu coração, porque Deus quer te levantar nessa terra como um instrumento para tocar vidas ao seu redor. Tem pessoas que estão chorando do teu lado e Deus quer te levar a elas para confortar. Tem pessoas que estão morrendo do teu lado e Deus quer te levar lá para trazer vida para ela. Tem pessoas que estão desesperadas ao teu lado e Deus quer te levar até elas para você trazer conforto e consolação e esperança para estas vidas. Deixa Deus te usar, porque o Espírito Santo é Ele que nos capacita e quer revelar coisas poderosas em Deus para manifestar o seu reino aqui nessa terra. No versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios, vai dizer assim, que o Espírito Santo, ele penetra o mais íntimo do coração de Deus para revelar a vontade dele para a nossa vida. Que lindo, maravilhoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos no canal Deus Fala Comigo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais vida possa ser alcançada e tocada por Deus através da mensagem da palavra de Deus. Deus te abençoe.